Fala, criminalistas! Boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, nosso encontro semanal, que é realizado todas as sextas-feiras, mas hoje a gente fará na quinta-feira. Eu tenho um compromisso amanhã e decidi antecipar o nosso encontro e fazer o nosso encontro hoje na quinta-feira, né? Não importa o dia, o importante é que a gente esteja aqui compartilhando com vocês, né, temas da nossa atuação, né, na advocacia criminal, e eu tenho certeza que vem sendo, né, já tem recebido vários feedbacks de colegas advogados, advogadas, acadêmicos de direito, que sempre têm me falado sobre as lives que a gente vem fazendo constantemente, né, todas as sextas-feiras, e dizendo que as lives têm sido um canal, né, para que eles possam colocar em prática o nosso conhecimento trazido aqui, os nossos casos concretos, e eu tenho certeza que esse conhecimento que a gente traz aqui nas nossas lives vem sendo utilizado aí para que vocês possam obter aí, né, algum resultado aí na vida prática de vocês. Então o objetivo da gente é exatamente transferir aqui a nossa vivência, o conhecimento, nossa realidade, principalmente prática, né, o nosso dia a dia prático do que a gente vivencia. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é um tema que a gente, o advogado, ele se depara constantemente nas audiências de instrução e julgamento, quando diante de um caso concreto, sempre o Ministério Público pergunta à testemunha, ao policial, muitas vezes policiais que são ouvidos na condição de testemunha, né, arrolados pelo Ministério Público, o promotor de justiça costuma perguntar: mas no momento da abordagem que o senhor efetuou a prisão do réu, o que foi que ele falou, o que foi que ele disse? Ele chegou a confessar a prática do crime? E aí as testemunhas, os policiais que são ouvidos, costumam sempre dizer: confessou. Então ele confessou a prática do crime para o senhor, confessou. Foi que ele disse? Não, ele disse que ele realmente praticou o crime e que ele estava arrependido, ou que ele praticou o crime por conta disso ou daquilo, enfim. E esta informação trazida pela testemunha, né, muitas das vezes policial militar, ela é levada em consideração pelo magistrado ao proferir uma sentença condenatória. Então, o magistrado, quando vai proferir a sua sentença, valora a prova, né, trazida nos autos da instrução processual, a prova que foi produzida. Vez ou outra a gente vê na sua sentença o magistrado utilizando essa informação trazida pela testemunha de que teria ouvido do réu a confissão da prática do crime. Isso é muito comum e eu acredito que vocês já devem ter se deparado com situações desta natureza, né? E aí o advogado, é impressionante que em muitas situações como essa, o advogado se estressa, né, fica zangado, porque ele começa até a perguntar: mas ele deu essa declaração de livre e espontânea vontade? Um abraço aí para o doutor José Augusto, que está nos acompanhando, e todos que nos assistem. E aí o advogado pergunta: mas vem aqui, o réu, ele afirmou para o senhor, por livre e espontânea vontade, de que ele foi o autor do crime, ele confessou para o senhor que ele é autor do crime? E a gente pergunta e a testemunha diz: confessou, ele confessou para mim a prática do crime. E é impressionante porque essa informação
trazida pela testemunha, pelo policial, que diz que ouviu do réu, no momento em que houve a prisão, de que ele seria de fato o autor do crime, ele reconhece aquela prática delitiva, destoa completamente daquilo que o investigado em sede de inquérito policial ou do próprio auto de prisão em flagrante diz que não praticou ou permanece em silêncio, e da própria audiência de instrução e julgamento, quando ele também nega a prática do crime ou permanece em silêncio. Então, isso é muito comum no cenário ali da atuação do advogado criminalista se deparar com situações, né, que são essas do réu ter admitido a prática do crime para um policial ainda no local onde ele é abordado, e esta informação é trazida pela testemunha, pelo policial, e o juiz muitas das vezes justifica um decreto condenatório a partir desta informação trazida pela testemunha, que ouviu do réu, no momento que foi preso, a confissão da prática daquele crime. Então, diante deste cenário, diante de ser algo muito comum, o Superior Tribunal de Justiça recentemente, em uma RESP de número 2.123.334, 2.123.334, uma RESP de Minas Gerais, ele veio fazer uma análise desta situação, né, em que há uma sentença condenatória baseada em uma confissão extrajudicial. E a partir daí, os ministros, eles começaram a perceber a necessidade de se fixar teses que devem ser observadas no momento em que o juiz ele analisa esta confissão extrajudicial. Quais as consequências desta confissão extrajudicial? O que é que tem que ser observado quando estamos diante de uma confissão extrajudicial? Como é que esta confissão extrajudicial ela pode ser tomada, né? Então, é preciso, e aí o Superior Tribunal de Justiça, de maneira brilhante, trouxe isso para este ARESP, né, de número, repito, 2.123.334, onde ele veio tratar sobre a confissão extrajudicial, ou seja, as suas consequências, a sua validade da confissão extrajudicial. E esse caso concreto, gente, é um caso concreto em que ele julgava uma situação, um crime de furto simples. A gente tinha um furto simples e a condenação ela foi baseada em dois pontos. O primeiro foi um reconhecimento fotográfico, certo? Um reconhecimento fotográfico. A vítima teria reconhecido o réu com base em um reconhecimento fotográfico. Então, foi o primeiro ponto a ser analisado no RESP. E a gente já fez até outras lives, né? Exatamente, já até colocaram o número do ARESP aí, que é um agravo em recurso especial 2.123.334 de Minas Gerais. Quem puder depois fazer a leitura desse agravo em recurso especial é muito importante. É uma verdadeira aula de direito. Que todo advogado, principalmente os advogados que atuam na seara criminal, devem fazer a leitura do ARESP de número 2.123.334.
faz a leitura desse ARRESP, que é uma verdadeira aula de direito tratando sobre a confissão extrajudicial. E nesse caso concreto a gente tinha um crime de furto, né, um furto simples, em que a autoria da prática desse crime, de acordo com a sentença condenatória, teria se baseado especificamente em relação ao reconhecimento fotográfico, que não foi feito nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. A gente não vai tratar sobre o reconhecimento fotográfico ou sobre as formas de reconhecimento, lá tanto previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como também na resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. O foco da gente, o objeto de análise, vai ser a confissão extrajudicial. Este é o ponto. Porque o que foi utilizado neste julgamento para se condenar o sujeito a um furto simples? O réu foi utilizado o reconhecimento fotográfico e também a confissão extrajudicial. E esta confissão, gente, ficou vislumbrada durante a instrução que esta confissão ela foi tomada a partir da prática do crime de tortura. O sujeito confessou a prática do crime após ter sido torturado. E aí é importante, gente, desde o início da atuação do advogado criminalista, já na audiência de custódia, o advogado ter o cuidado de trazer para a audiência de custódia elementos que consiga identificar, né? Principalmente quando o teu cliente ele diz que foi torturado ou sofreu algum tipo de agressão no momento da sua prisão. É importante que o advogado ele tenha ali a atenção em requisitar exames complementares, né, de exame de corpo de delito complementar, a gente possa ali atuar de uma maneira a já trazer para dentro dos autos elementos que consiga ali demonstrar que houve ali uma ofensa à integridade física daquela pessoa que é apresentada na audiência de custódia. Então, nesse caso específico, havia ali, dentro desse cenário do caso concreto, informações de que o sujeito ele tinha confessado a prática do crime para os policiais. E esta confissão extrajudicial, esta confissão que foi trazida na audiência de instrução e julgamento pelos policiais que foram ouvidos na condição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e também policiais que participaram ali da prisão daquele sujeito, esta informação foi considerada para justificar a condenação do réu. Então a gente está diante de dois elementos que foram considerados para justificar a condenação do réu no âmbito desse caso concreto tratado no ARRESP 2.123.334. O primeiro é um reconhecimento fotográfico que foi feito em total desrespeito ao que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal e a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. E o segundo ponto, uma confissão extrajudicial, que na verdade foi em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas, os policiais militares que participaram da prisão do sujeito, os policiais que participaram da prisão do sujeito, foram ouvidos, oportunidade em que disseram, em que afirmaram que aquele indivíduo tinha confessado no momento em que foi abordado, no momento da sua prisão. E é aqui que a gente vai começar a analisar quais foram as teses fixadas neste julgamento do agravo em recurso especial. Primeiro, o primeiro ponto, gente, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se
feita formalmente e de maneira documentada. E aqui, gente, um detalhe importantíssimo. Dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial. Veja, então eles começaram a disciplinar o Superior Tribunal de Justiça, os ministros, começaram a disciplinar como esta confissão extrajudicial seria admitida, né? De que forma ela seria admitida. E aí a primeira tese fixada é que para se admitir uma confissão extrajudicial, ela somente será admissível quando for feita formalmente e de maneira documentada dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial. Esse ponto, essa primeira tese fixada, ela afasta completamente a história que eu iniciei aqui no nosso encontro, na nossa live, de que o policial que chega numa audiência de instrução e julgamento, ele diz o seguinte: olha, doutor, eu ouvi do réu, lá no momento em que eu efetuei a prisão dele, de que ele foi o autor do crime. Ele confessou a prática do crime. Eu ouvi dele. Eu ouvi ele confessando para mim a prática do crime. E aí ele chega na audiência de instrução e julgamento, é indagado pelo promotor de justiça, o que foi que ele disse no momento da sua prisão, e a testemunha, um policial, ele vem e diz o seguinte: olha, doutor, ele confessou para mim a prática do crime lá onde eu o encontrei, lá onde ele foi abordado, lá onde ele foi preso. Isso é admissível, essa confissão extrajudicial? Gente, de hipótese nenhuma, certo? O primeiro ponto das teses fixadas é exatamente isso. Esta confissão extrajudicial, ela tem que ocorrer de maneira formal, de maneira documentada, e dentro de um estabelecimento estatal e oficial. Afasta esta possibilidade de se admitir uma confissão que foi feita para os policiais fora de um estabelecimento estatal, público e oficial, fora de uma delegacia de polícia, né? É necessário que se analise, é necessário se aferir como foi que esta confissão ela foi colhida, né? E a gente sabe que é comum, né? Na verdade, é comum que aconteça esta confissão no local em que o sujeito é preso em razão da prática de tortura. Então, isso vem sendo objeto de discussão em muitos processos. Ah, mas o sujeito confessou no momento em que ele foi preso lá, confessou para os policiais no momento em que ele foi abordado pelos policiais. Primeiro, é necessário que se analise de que forma foi feito esta abordagem, esta prisão, de que forma foi utilizado, né? Utilizado de uma conduta, de uma tortura por parte daqueles policiais que fizeram a prisão. Então, para afastar essa possibilidade de se manter sempre este modelo, sempre esta regra dos policiais chegarem à audiência e dizer que ouviram do réu no momento da sua prisão, lá ainda fora da delegacia, no momento da abordagem, de que o réu confessou a prática do crime, e esta informação ser utilizada pelo juiz no momento em que sentencia, e principalmente para condenar, privando da liberdade aquele réu, o STJ fixou essa tese
de que a confissão extrajudicial, primeiro ponto, somente será admissível no processo se feita formalmente e de maneira documentada dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Então, para ser admitida essa confissão extrajudicial, tem que ser feito de maneira formal, documentada e em estabelecimento público e oficial. Eu já me deparei com um processo em que foi indagado do réu onde é que ele tinha sido ouvido. Ele disse: não, eu fui ouvido em uma casa que eu não sei onde está localizada essa casa. Eu disse: mas você não foi ouvido em uma delegacia de polícia? Não, não fui ouvido em uma delegacia de polícia. E quando os policiais foram ouvidos, a gente indagou: vocês ouviram o réu onde? Aí foi o momento que ele falou: a gente ouviu o réu em um local, porque na delegacia, nesse dia estava congestionado e a gente precisou ouvir e tal. Nessa hipótese, já afasta completamente esta confissão extrajudicial. Por quê? Em razão da inadmissibilidade de uma confissão extrajudicial que não é produzida de maneira formal, documentada e principalmente em um estabelecimento estatal público e oficial. É preciso que estejamos atentos a isso. Onde foi que essa confissão extrajudicial ela foi colhida? Foi colhida dentro de uma delegacia, dentro de um estabelecimento. Como ela foi colhida? Foi colhida formalmente, de maneira documentada, porque essa história de que ouvindo o réu, ouvindo o investigado, ouvindo o preso, a informação de que ele era o autor do crime, ou a confissão de que ele praticou o crime, não pode mais ser admitido. E aqui é importante que dentro da leitura do voto, o ministro explica que tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado. E se alguma delas for descumprida, a prova será inadmissível. A prova será inadmissível. Então, é importante que na atuação o advogado criminalista ele esteja atento a isso. E quando a testemunha, na audiência de instrução e julgamento, ao ser perguntado pelo promotor de justiça se no momento da abordagem, o que foi que o réu falou sobre a autoria do crime, se ele confessou, o que foi que ele disse, de que maneira ele expôs ali a versão dele já no momento da abordagem, e aí você vai perguntar à testemunha primeiro: existe algum documento que comprove a versão que o senhor está aqui apresentando, de que ele confessou para o senhor a prática do crime? Perguntar isso, certo? Esta informação aqui trazida pelo senhor foi colhida dentro de algum estabelecimento, dentro da delegacia, em algum estabelecimento estatal ou oficial? É esta a pergunta que tem que ser feita pelo advogado. Porque no momento em que você direciona essas perguntas e a testemunha ela não consegue comprovar de que há um documento formal, certo? Assinado, em que mostra essa confissão espontânea, né? Ou que esta confissão trazida por ele não foi feita em um estabelecimento público e oficial, você já torna inadmissível essa confissão extrajudicial.
extrajudicial. Então, a primeira tese firmada que nós precisamos saber. A segunda é: a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas. Como meio de obtenção de provas. A confissão extrajudicial, quando admissível, pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. Vejam bem, a gente já sabe como é que a confissão extrajudicial ela tem que ser feita para ser admitida. É preciso que ela seja documentada, tem que ser produzida de maneira formal, documentada e dentro de um estabelecimento estatal. Então, para ela ser admitida, precisa disso. Agora a gente vai analisar. Em ela sendo admitida, ela pode ser um meio de prova para embasar uma sentença condenatória? Não, não pode. O juiz, ele não pode condenar um sujeito, condenar o réu com base único e exclusivamente em uma confissão extrajudicial. Ele não pode, certo? Esta confissão extrajudicial, se ela é admitida, e aí a gente já analisou a admissibilidade dela, ela pode servir, certo? Para obtenção das provas, ou seja, ela pode ser utilizada para direcionar tanto a polícia, né, tanto os órgãos de investigação, como ao Ministério Público, para que a partir dessa confissão extrajudicial eles possam ali obter provas, né? Então ela é um ponto de partida, mas ela não é suficiente para se embasar uma sentença condenatória. Então o juiz pode basear uma sentença, ele pode se basear, ele pode fundamentar uma sentença condenatória com base exclusivamente em uma confissão extrajudicial? Não, ele não pode. A confissão extrajudicial, certo? Admissível, certo? Pode servir apenas como meio de obtenção de prova, mas nunca como uma prova suficiente para se embasar ou para se justificar um decreto condenatório. Esta confissão extrajudicial, ela é apenas um ponto de partida. Ela apenas dá ao juiz, ela dá ao Ministério Público ou ao órgão que está ali investigando, a Polícia Civil, a Polícia Federal, elementos para que se possam ali obter provas. Mas dizer que ela é suficiente para se justificar a condenação de uma pessoa, ela não é. E ponto 3 das teses fixadas. A confissão judicial, veja bem, a gente falou até aqui da extrajudicial. A confissão judicial é aquela confissão que é feita na presença de um juiz, de uma autoridade judicial. Em princípio, é obviamente lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que se encontre algum sustento nas demais provas. Tudo à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Veja, a gente está analisando, a gente analisou a confissão extrajudicial. A gente já sabe que a confissão extrajudicial, para ser admitida, ela precisa respeitar o que? Ela precisa ser formal, ela precisa ser documentada e ela precisa ser colhida em um estabelecimento estatal. Primeiro ponto. O segundo é, ela sendo admitida, ela observando tudo isso, ela não pode ser um meio de prova. Ela é, na verdade, ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção
da prova. Ela é um meio de obtenção da prova. Ela pode embasar, né? Ela pode fundamentar ali informações para que o policial, para que o Ministério Público, enfim, possa fazer uma investigação, possa partir daquela informação para se chegar aos autores do crime, aos outros elementos investigativos. Mas por si só, ela não pode embasar uma sentença condenatória. E agora a gente vai fazer uma análise da confissão judicial. Da confissão judicial, que é aquela confissão feita em juízo, na presença de um juiz. Então, esta confissão judicial, ela é lícita. Obviamente, né, em princípio, ela é lícita na presença de um juiz, na presença de um promotor de justiça e na presença do advogado, na presença da defesa. Só que o que acontece? Para ela ser considerada, né, valorada, né, para justificar uma condenação do sujeito, ela tem que estar sustentada nos demais meios de provas, né, nas demais provas ali produzidas no processo. Ela não pode ser a única. Zé, porque se o sujeito está na presença de um juiz e na presença de um promotor de justiça e na presença do seu advogado, ela não pode ser o único instrumento ali de prova para se justificar a condenação? Porque pode ser que esse indivíduo, este réu, ele esteja confessando a prática de um crime que ele não cometeu para livrar o verdadeiro autor daquele crime. Então, não se pode considerar exclusivamente a confissão, ainda que judicial, para se justificar uma condenação. Porque, de repente, o indivíduo ele pode estar confessando a prática de um crime na presença de um juiz, do órgão do Ministério Público e da sua defesa, mas ele pode estar confessando para livrar alguém, o verdadeiro autor do crime, né, trazendo para si a autoria daquele crime, justamente para evitar que um indivíduo que seja o verdadeiro autor do crime, ele permaneça impune. Então é preciso que se saiba disso. E o quarto ponto, né, das teses fixadas é que, ainda que sejam eventualmente descumpridos os seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão, seja a judicial, seja a extrajudicial, retratada ou não, confere ao réu o direito à atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Então, o que eles querem dizer com isso? Que se o sujeito ele confessou a prática de um crime, certo? Ainda que ele tenha se retratado, o juiz ele tem que considerar isto para aplicar a circunstância atenuante da confissão. Para quem não sabe, a confissão ela é uma circunstância atenuante do crime. E muitas vezes a melhor estratégia para o teu cliente pode ser até confessar a prática do crime. Por que isso, às vezes? Porque se ele confessa a prática do crime, em algumas situações, ele preso, ele confessa a prática do crime, ele consegue uma atenuação da sua pena, que é uma diminuição da sua pena, e ele é condenado em um regime diverso do fechado. E ele estava preso e, com a condenação em regime diverso do fechado,
ele é solto. Então, nesse caso, o sujeito, ele tem direito a ser reconhecido. É a confissão, a atenuante da confissão. Atenuante da confissão. Pergunta que está sendo feita aqui pelo Ento. A confissão feita na delegacia não confirmada em juízo. O réu ficou em silêncio. O que você acha? O que acontece? O sujeito confessa a prática do crime na delegacia, né? Tem aquela hipótese do sujeito que confessa a prática do crime para os policiais, essa confissão extrajudicial, e tem a hipótese do sujeito que confessa a prática do crime na delegacia no momento em que ele é interrogado no auto de prisão em flagrante ou no âmbito mesmo do inquérito policial. Nesse caso, Osés, o juiz pode condenar o sujeito baseado único e exclusivamente naquela confissão dele feita perante a autoridade policial? Não pode. Então ela é uma confissão extrajudicial, é uma confissão feita na presença de um delegado de polícia, que não estamos ali diante de um contraditório, de uma ampla defesa. Então ela não tem, ela não pode ser utilizada aquela confissão para justificar uma condenação. Não pode, se ela for única e exclusivamente utilizada para esta condenação. Não pode, de forma alguma. Mas tem situações, o que foi trazido aqui, sujeito, ele confessa na delegacia, em juízo, ele se mantém em silêncio. Osés, o juiz pode utilizar esta confissão dele na delegacia para justificar a condenação dele? Não pode, porque é como a gente falou aqui, a confissão extrajudicial. É uma confissão extrajudicial. No momento da sua valoração, primeiro a gente tem que analisar a sua admissão e depois a sua valoração. Então, quando a gente analisa a prova, a gente tem que analisar primeiro a admissão dessa prova. Essa prova, ela pode ser admitida? Primeiro ponto. E aí, para ser admitida, a gente, na confissão extrajudicial, a gente tem lá os 3 pontos que eu já bem destaquei. A confissão extrajudicial, ela tem que ser documentada, né, formalmente documentada em um estabelecimento estatal. Então, para ela ser admitida, tem que ter aí uma observância a esses requisitos. E aí a gente passa para um segundo ponto, a valoração desta prova. E aí, qual é o entendimento? A valoração, no caso da confissão extrajudicial. A confissão extrajudicial, ela pode ser um meio para a obtenção de provas, mas ela não pode ser usada única e exclusivamente para justificar a condenação de alguém. Ela é somente um ponto de partida, né? Ela só traz à autoridade que investiga os fatos, ou ao Ministério Público, ou à polícia, elementos que possam se buscar provas do cometimento do crime. Mas dizer que ela é suficiente, não. Então, dentro desse aspecto da valoração, ela não pode ser usada como um meio capaz de se justificar a condenação de ninguém, certo? E aí, dentro desse cenário, o sujeito que decide em uma audiência de instrução e julgamento, ele decide ficar em silêncio, mesmo tendo confessado a prática do crime lá na delegacia. Veja, estamos diante de uma confissão que não é uma confissão judicial, não é uma confissão feita na presença de um juiz. E ele decide ficar em silêncio. Ele pode ser prejudicado. O juiz pode entender que aquele silêncio dele é algo que, na cabeça do juiz, ele está assumindo a autoria daquele crime de forma alguma, gente. Até porque o Código de Processo Penal, ele é
claro no sentido de disciplinar que o silêncio não poderá importar em prejuízo ao réu. Aquela história de que quem cala consente, no processo penal não existe isso. Pode até, de uma maneira assim, no inconsciente do magistrado, ele dizer, esse sujeito se calou ali, então ele é o autor do crime. Ele pode até entender dessa forma, não deveria entender, mas ele até pode entender. Mas ele pegar e colocar isso num papel para justificar a condenação de uma pessoa, isto não pode, isto não deve ser, não é possível que isso aconteça, tá certo? Então o sujeito ele identificando que a melhor estratégia é ficar em silêncio, ele não pode ser prejudicado pelo seu silêncio. E mesmo que ele tenha dito na delegacia que ele é o autor do crime, que ele tenha confessado, ainda assim o juiz ele não pode fundamentar sua sentença com base nessa confissão obtida na delegacia. Tá certo? E aí é importante, gente, porque o interrogatório do réu é um momento que o advogado tem que preparar bem o seu cliente. E às vezes a melhor estratégia é o próprio silêncio. Porque quem quer falar de qualquer jeito ou pode falar algo para se autoincriminar, é melhor ficar calado. E o advogado, ele precisa identificar o perfil do seu cliente. Como é que é o teu cliente? Tu precisa sentir o perfil dele. Como é que ele é, né? Se ele for perguntado, como é que ele se comporta diante disso? Se ele for pressionado com certas perguntas, né? Como é que ele vai se portar diante disso? E aí você precisa conhecer o seu cliente. Você precisa conversar com ele. Você precisa fazer um teste. Vamos aqui, eu costumo fazer muito isso. Diante de determinadas situações, eu chamo o cliente e digo assim, faz de conta agora que eu sou um juiz, faz de conta que eu sou um promotor. E começo a perguntar. E ele começa a me responder. E eu começo a questionar, começo a fazer perguntas, começo a trazer detalhes, começo a de uma certa forma, né, pressionar para ver como é que é a desenvoltura dele no momento em que ele for ser ouvido em uma audiência de instrução e julgamento, no momento que ele estiver no ao vivo. Então, é importante que você tenha esta preparação com o seu cliente, porque se você perceber que o seu cliente ele não consegue responder de uma maneira precisa, ele não consegue responder de uma maneira segura, ele não consegue ter uma postura firme no seu interrogatório, é muito melhor você reconhecer isso e optar pelo direito ao silêncio. O direito ao silêncio, gente, ele tem que ser entendido como uma forma estratégica, como uma maneira estratégica de defesa, uma forma defensiva estratégica. Então, se o silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do réu e o sujeito que vai ser ouvido, ele não tem uma desenvoltura, uma preparação psicológica para poder responder a todas as perguntas, a melhor estratégia passa a ser o direito ao silêncio. E aí, dentro do cenário do direito ao silêncio, você pode decidir pelo silêncio, tanto silêncio total, em que ele fica em silêncio total, ou um silêncio parcial ou seletivo, que ele responderia somente às perguntas da defesa. E eu tenho me utilizado bastante do silêncio seletivo. É uma estratégia que eu venho me utilizando bastante. Por quê? Porque é importante que em determinadas situações o réu fale. É muito importante isso, para que se esclareça interpretações que foram feitas ao longo do processo, ou
ou uma palavra, ou uma frase, ou algo falado por uma testemunha, e aí você pode ali, diante do silêncio seletivo, fazer com que o seu cliente, no momento do interrogatório dele, ele possa ali esclarecer pontos que ficaram ali obscuros e que seja de total interesse para a defesa do teu cliente. Então eu me utilizo bastante do silêncio seletivo, né, que é, no caso, o réu responder somente as perguntas indicadas, né, pela defesa. Ou a defesa vai escolher, ele responde quem? Ele responde ao juiz, ele responde ao promotor, ou ele só responde à defesa? Então, estrategicamente, vai depender de cada caso. Cada caso você tem que fazer esta avaliação, este filtro, para que o seu cliente possa exercer uma defesa, uma autodefesa de maneira efetiva. Mas o que é importante, gente, resumindo, a gente já se aproximando do final da nossa live, o que é importante a gente avaliar? A gente precisa avaliar esta confissão. O sujeito confessa. Osés, há situações que é a melhor estratégia o réu confessar? Sim, há situações que a melhor estratégia é o réu confessar. Porque o advogado, muitas das vezes, o papel do advogado não é só conseguir uma absolvição do teu cliente. Não é só conseguir uma absolvição, mas minimizar os danos. O sujeito, se ele não confessasse, ele receberia uma pena em que ele ficaria preso. Mas ele decidiu confessar. E aí o juiz considera a circunstância atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. A partir do reconhecimento dessa circunstância atenuante da confissão, ele diminui a pena e o teu cliente pode ser beneficiado com um regime diverso fechado e pode ser solto. Então, há situações que a melhor estratégia é essa. A melhor estratégia é ele confessar. Há situações, casos concretos, que a melhor estratégia é o silêncio total. É o silêncio total. Eu mesmo participei de uma audiência de instrução e julgamento em um crime de tráfico de drogas, né, que se atribuía ao meu cliente o tráfico de drogas, que na delegacia ele foi ouvido e ele confessou a prática do crime na delegacia. Em juízo, na audiência de instrução e julgamento, as informações trazidas pelas testemunhas eram totalmente desencontradas, onde a droga teria sido localizada. E uma testemunha que dizia que era na calçada, outra dizia que era dentro da casa, uma dizia que a casa era desabitada, outra falava que a casa era habitada. Enfim, se tinha uma imprecisão, né? Se tinha uma dúvida ali diante do que as testemunhas falavam. E aí o que foi que eu decidi? Meu cliente vai se utilizar do silêncio total. Do silêncio total. E foi o que aconteceu na audiência. Logo no início, eu já, no momento do interrogatório dele, eu já me antecipei e falei para o juiz que presidiu o ato: Excelência, por recomendação da defesa técnica, o réu irá exercer o seu direito ao silêncio de forma total, não respondendo a nenhuma das perguntas, sejam formuladas por Vossa Excelência, sejam formuladas pela acusação, sejam formuladas pela própria defesa. Silêncio total. E aí, o juiz, já sabendo disso, já foi direto ao ponto e o meu cliente não falou de nada, ficou em silêncio. E ao final, a sentença foi de absolvição. Osés, mas tinha o interrogatório dele feito na delegacia em que ele confessava a prática do crime. Mas a gente está diante de uma confissão extrajudicial. E lembre-se, primeiro, a admissão dessa confissão extrajudicial superou a admissão, né,
a gente vai para uma valoração. Para ela ser admitida, quer dizer que ela vai ser avaliada. Mas não necessariamente uma admissão quer dizer que ela vai ser valorada para fim de justificar uma condenação do réu. São fases dentro da produção probatória que precisam ser analisadas. A gente tem uma postulação da prova, a gente tem uma admissão, a gente tem uma valoração. Então, são fases na análise probatória que você precisa estar atento. E aí, dentro da confissão extrajudicial, você primeiro faz uma análise da sua admissibilidade, para depois, foi admitida, é uma prova, é admitido. A confissão extrajudicial foi admitida. E aí você vai para uma análise da valoração desta prova. Então, eu posso usar única e exclusivamente a confissão extrajudicial para fundamentar a condenação de um réu? Não, não pode. E nesse caso prático, nesse exemplo que eu trouxe para vocês desse meu cliente, ele foi absolvido, mesmo tendo confessado em delegacia a prática do crime. Mas como assim, às vezes, ele foi absolvido se ele confessou a prática do crime na delegacia? Exatamente em razão do que a gente está fazendo hoje. Uma análise da confissão extrajudicial, né? Dentro de um critério de admissibilidade, dentro da valoração. E aí, lembre-se, no âmbito da valoração, o juiz nunca poderá condenar uma pessoa baseado único e exclusivamente em uma confissão extrajudicial. A confissão extrajudicial admitida, ela pode ser um ponto de partida para que o investigador, para que a autoridade policial, para que o promotor de justiça possa obter provas que venham, de fato, justificar uma condenação. Mas nunca, em hipótese alguma, ela pode ser utilizada única e exclusivamente para justificar a condenação de alguém. Gente, e é bacana por quê? Porque eu tive um caso muito complexo e a partir desse estudo que eu fiz para a live de hoje, vai ser de fundamental importância para que eu instrua os meus pedidos no âmbito dos tribunais superiores sobre essa matéria. Exatamente esta matéria. A situação era a seguinte, para vocês entenderem. O sujeito foi preso e na delegacia confessou a prática de um crime. Não só de um crime, de vários crimes. Né? De vários crimes. E aí, dentro desse cenário em que ele confessa a prática desse crime e de vários outros, né? Do crime que ele havia sido preso em flagrante e de vários outros crimes de que ele confessou, ele ainda atribui uma coautoria a outras pessoas. E aí, entre essas outras pessoas, se tinha ali o meu cliente. E aí, o que acontece? A autoridade que promovia a investigação, o que foi que ela fez? Ela pegou esta informação trazida, né, por esse sujeito, certo? Em que ele confessava a prática dos crimes e atribuía também a prática dos crimes a outras pessoas, e ele simplesmente fez o seguinte: ele acabou se conformando com aquela informação ali, com aquela confissão extrajudicial. O que acontece? O Ministério Público denuncia os réus desse processo, e aí denuncia o sujeito que confessou extrajudicialmente
denuncia os outros indivíduos lá, mencionados na confissão, né? Na confissão dele, a confissão extrajudicial, e durante a audiência de instrução e julgamento, o que foi feito? A gente tinha os réus e a gente tinha os policiais que teriam ali, que teriam obtido ali a confissão daquele indivíduo. E aí eu indaguei na audiência de instrução e julgamento. Além deste elemento, que é a confissão do réu fulano de tal, o senhor tem algum outro elemento que venha a confirmar esta versão apresentada por ele na delegacia? E a testemunha, o policial que foi ouvido, disse: não, só tenho este elemento. Então só não tem mais nenhum outro elemento que venha corroborar essa versão trazida pelo réu, que confessa a prática do crime em delegacia e vai além, atribui a prática criminosa a outros réus, dentre outros réus que estão no processo. Um era meu cliente. Só não tem? Não tem. O que acontece, gente? Vem para o último ato da audiência de instrução. Interrogatório dos réus. E o sujeito que havia que teria confessado a prática do crime na delegacia, ele, na audiência de instrução e julgamento, disse: olha, eu não cometi o crime e não sei quem cometeu, então é como se ele estivesse ali dizendo que não falou aquilo, na verdade não falou aquilo. E aí o juiz, nesse caso concreto, impronunciou. Por quê? Pelo fato de ter sido utilizado tão somente a confissão extrajudicial para se justificar ali a pronúncia dele, do réu e dos outros, né, ao crivo do tribunal do júri. E aí foi uma decisão totalmente acertada do magistrado, exatamente com base em tudo aquilo que a gente falou hoje, tudo aquilo que a gente trouxe hoje. Isso não é um grande problema. O Ministério Público recorreu da decisão, e neste recurso o tribunal reformou a sentença do juiz de impronúncia e determinou que os réus fossem submetidos ao crivo do tribunal do júri, com base nisso, na confissão extrajudicial. O que acontece? Eu apresento um recurso especial, um recurso extraordinário, que ainda não foi julgado, e eu tenho certeza que toda esta fundamentação, todo este conhecimento que eu obtive hoje, né, a partir do estudo que foi feito do ARESP, 2.123.334, eu vou utilizar isso para fundamentar os meus recursos. E mais, vou juntar esta decisão do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o meu pleito lá, para manter a sentença do magistrado que decidiu em pronunciar aqueles indivíduos. Tudo isso a partir de toda esta análise e a partir deste julgado que está sendo objeto de análise, né, por parte desta live aqui que eu estou trazendo para vocês. Tá certo, gente? Gostaria de agradecer a todos vocês, informar que esse nosso conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Se vocês não assistiram de forma integral o conteúdo ou queiram depois assistir de maneira mais tranquila, né, fazendo uma análise do que a gente está trazendo hoje de informações, fiquem à vontade, a gente vai deixar aqui esse conteúdo disponível no YouTube, e se quiser também compartilhar e levar conhecimento de outras pessoas, a gente fica muito agradecido.
Agradeço a todos a presença de vocês. A gente teve que antecipar o nosso encontro, né? De toda sexta-feira a gente antecipou para a quinta, porque amanhã eu tenho um compromisso. Mas no próxima sexta-feira a gente estará aqui com um convidado especial, um convidado falando sobre lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor aí para quem quiser assistir. Na próxima sexta-feira a gente vai providenciar um tema muito importante para que vocês possam ter conhecimento e se valer aí de toda a experiência do profissional que a gente vai trazer na próxima sexta-feira. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.